Gravando então, dia 1 de outubro, parte 2, texto 8. Estamos aqui com a pergunta da Patrícia agora. Vamos lá, deixa eu colocar a tela de novo. É igual locutor de rádio. Não é? É porque eu fico pensando quem vai ver depois, cara. Fica um trem meio doido, né? Aí eu gosto de fazer uma introdução, assim, só para. Mas Apesar é que, bacana. pelo que eu tô vendo ali como é que chama? Das visualizações lá, acho que não tá dando muito ibope, não, viu? De vez em quando eu dou uma olhada lá, eu tô vendo que. Ai, sumiu, né? O que que sumiu? Ah, não, a minha tela entrou, abriu outra. Ai, Mas o Samuel tem hora que fica confuso para a gente procurar. Eu tenho dificuldade de achar os vídeos no no YouTube YouTube? depois. Ué, É, eu tô tentando fazer aquele padrão, sabe? Psicofãs, né? Aí eu ponho 4 psi, e aí depois eu ponho geralmente o nome da disciplina e a data. Só que a acaba que é Raquel tá muita pedindo para gente, né? entrar. Ué, eu já aceitei. Entrou. Ah, não, tá aí já. Obrigada, Beleza. Patrícia. Não, tranquilo. Às vezes a gente dá uma emboladinha aqui nesse meio de campo aqui, mas aí Tudo vocês bem, vão. professor? Ô, querida, que bom que você tá aí com a gente. Obrigada. Bom, então vamos lá. Tem uma pergunta da Patrícia aí. A minha pergunta sobre espiritualidade, a pessoa é aquela que busca um pouquinho em cada religião, tira proveito de cada uma delas, ou ela vai sozinha no que ela acredita? Eu vejo que quem está mais nessa busca por várias religiões está mais na religiosidade, porque aí tem um Ah, ser transcendente, tem uma questão. Agora, pode ser também da espiritualidade. A espiritualidade, não necessariamente se a pessoa vai ter qualquer tipo de religião, qualquer tipo de relação com o transcendente. Né? Um ateu, ele pode ter uma espiritualidade super desenvolvida. Né? Ele pode ter uma espiritualidade totalmente não religiosa, porque a espiritualidade está mais numa busca pessoal, nessa busca pessoal e também nesse respeito com o outro. Geralmente as pessoas, né, religiosas, elas têm essa espiritualidade também muito bem desenvolvida. As pessoas da religiosidade também geralmente têm uma espiritualidade muito bem desenvolvida. Agora, não são todas as pessoas da espiritualidade, por exemplo, que desenvolvem uma religiosidade ou uma religião. Se a gente pensar matematicamente, eu gosto de pensar como um conjunto. Um conjunto menor ali talvez seja a religião, ela está voltada para aquilo. A espiritualidade ela já pode englobar, mas não necessariamente ela está ali. E a espiritualidade também ela pode englobar, mas ela tem outros lados também. Mas assim, eu não vejo, por exemplo, uma religião sem espiritualidade, sem uma preocupação com o outro, sem uma busca de respostas. Ou uma religiosidade também que negue, né, a influência desses hábitos no cotidiano. Eu não consigo ver. Então, acho que a espiritualidade talvez era um conjunto um pouco mais amplo, assim, que engloba os outros. Beleza? quando a pessoa se diz espiritualista, ela tá nessa de cima, não? Não, geralmente espiritualista é um ramo, pelo menos os espiritualistas que eu conheci, era um ramo do espiritismo. Aí eles tinham uma crença específica, uma adoração, alguns encontros também, era uma religião. Ok, Beleza? obrigada. Por nada. Mas Bom, o espiritismo, ele não é considerado uma religião, ele é uma filosofia de vida, não? é uma filosofia de vida para alguns, mas a gente pode enquadrar também como uma religião, porque você vê que ele tem culto, ele tem um segmento, Que ele tem rituais, vamos tem dizer assim. rituais, tem uma instituição também, geralmente, né? Tem um local. Mas as pessoas, os espiritistas, né? Eles gostam muito de deixar essa questão científica do espiritismo, né? Que o Kardec ele foi muito envolvido com isso, né? De colocar, de sair um Uhum. pouco. Mas eu acho que é uma base religiosa também. Eu acho que, na verdade, está mais para um preconceito aí com a religião, né? Do pessoal. Porque, se a gente for analisar bem, tem culto, tem um local, tem instituição, tem uns representantes, tem Tem E doutrina. Samuel, tem doutrina. Pois não, querido? quando você vai à etimologia da palavra religião, religião tem a ver com a religação do homem com Deus. Exatamente, é o E quando a gente religare. está diante, exatamente, quando a gente está diante de uma denominação, seja qual for, que tem como princípio, que tem como doutrina religar um indivíduo a Deus, estamos diante de uma religião.
Sim. Acho que o termo religare, né, ele está muito voltado para isso, para tornar único novamente, né? É muito bacana. Tem um programa que eu acho assim fantástico. Quem quiser depois assistir, eu adoro, eu vejo sempre que eu posso, na TV Horizonte, né? Agora acho que ela está com o número 30. Tem um programa que chama Religare. Passa uma vez por semana na TV Horizonte com o professor Flávio Senra. O professor Flávio Senra, ele é hoje ele é o coordenador, né, aqui do Brasil, da área de Ciências da Religião e Filosofia, da CAPES, né, e ele já foi também o coordenador do curso lá do programa de mestrado em Ciências da Religião. Ele é professor da PUC Minas, ele apresenta também esse programa Religare, a maioria dos convidados são os mestres e doutores do programa que estão apresentando suas teses e dissertações. E é muito Pô, legal, excelente, muito legal. excelente, Samuel. Quem acredita na palavra do irmão Samuel, diga amém. Amém? Não, estou fazendo um merchan Ah, também, porque eu já fui no programa, eu Tá fui apelativo, entrevistado. hein, Hipólito? Amém? Eu... na Netflix também tem um do Samuel L. Jackson que ele fala sobre Deus e fala sobre todas as religiões. Eu achei Ah, eu vou ver, interessante. eu vou ver. Esse Vou ver o que você do achou. Flávio, eu fiz lá, eu dei uma entrevista também, quando eu defendi a dissertação, ele me convidou. Aí tem lá, se vocês quiserem dar uma olhada depois, né? Eu fiquei muito feliz de participar. Tá? É só colocar Samuel Fazendeiro Religare, colocar no YouTube, já cai direto ali na entrevista. Fala meia horinha, mas é muito legal, porque é muito gostoso a gente falar do tema de estudo da gente, né, de como a gente trabalha e ver os colegas lá defendendo também é muito bacana. É um programa que eu gosto muito. Depois, se você puder botar lá o link pra gente, bem-vindo. E Patrícia, muito boa a sua dica. É com Morgan Freeman, na verdade, né? Muito boa a sua dica. Eu Da Ó, eu também vou Netflix, ver. achei. Patrícia. Eu vou ver. Gente, assim, eu sei que tá gravando e acaba que eu dou uma viajada aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Eu assisti um documentário no Netflix semana passada que, assim, foi fantástico, foi, assim, Samuel muito Jackson, onde que eu legal. tirei isso, não? Chama O Dilema das Redes, mas é denso e você sai de lá, assim, pesado. Fala sobre a questão aí do Facebook, né, do Instagram e desses dispositivos, e como que esses dispositivos escravizam a gente. Chama O Dilema das Redes, é um documentário com diversos CEOs dessas empresas que depois saíram falando, né, dos processos de pegar as pessoas mesmo e controlar essas pessoas, né, como nós somos o produto que está sendo vendido aí nesse mercado. Então, assim, foi muito impactante. Eu acho que se vocês tiverem estômago aí, assistam também, que vale muito a pena. É muito legal. O Dilema das Redes. Bom, vamos lá então. Depois eu vou mandar o link do Religare lá para vocês verem lá. Há uns 2 anos atrás, lá, 2 anos não, mais, sei lá, um tempinho aí atrás lá, eu trabalhando com o Flávio lá. Aquele cara é fora de série, viu? Um cara que eu tenho um respeito profundo. Bom, vamos lá, mais um pouquinho aqui então, vamos avançar. Agora, os autores eles definiram aqueles conceitos, eles fizeram algumas articulações. Por isso que eu pus esse tópicos em articulações dos autores, mas continua ali no texto onde está escrito definindo conceitos. Só que agora já é uma articulação deles em relação àquilo, né? Teve uma correlação significativa entre religiosidade e espiritualidade nos entrevistados deles. 74% dos participantes consideraram ao mesmo tempo religiosos e espirituais. Só 19% que descreveram assim, espiritual, mas não religioso. Então o pessoal não diferenciou muito bem aqui. Por esse motivo, então, pelo escopo, né, dos profissionais que ele entrevistou, das pessoas entrevistadas, eles optaram por utilizar o termo religiosidade e espiritualidade, RE, colocando, né, esse termo como um só, de uma forma integrada, para definir aí essas experiências anômalas que a gente viu, né, ou experiências de caráter psicótico, que podem estar associadas ao bem-estar e à saúde mental da psicologia. Então, ele vai relacionar religiosidade e espiritualidade como uma coisa só, um grupo apenas, para definir essas experiências anômalas. Isso aqui ficou claro para vocês, quando vocês leram? Eles pegaram essas pessoas, apesar de eles terem uma dimensão dessa diferença, eles juntaram esse grupo para estudar sobre a experiência anômala. Beleza? Então, vamos lá, vamos avançar mais um bocadinho aqui.
Religiosidade, espiritualidade e teorias da personalidade. Aqui que o trem engrossa e aqui que o texto começa a ficar um pouco mais complicado. Por que que ele fica mais complicado? Porque já depende de um conhecimento prévio da gente. Ele vai pegar essas teorias da personalidade e ele vai jogar com elas aqui para a gente estar entendendo melhor. O que que eu fiz? Eu deixei cada teoria que eu coloquei, eu dei uma simplificada nela e coloquei aqui no slide também para facilitar na hora do estudo. Mas eu volto a dizer, não deixa de ler o texto, que o texto está muito mais bacana, ele está muito mais esmiuçado, ele tem muito mais conteúdo do que o slide. O slide, se fosse para pôr o conteúdo do texto todo, tinha que transcrever o texto inteiro, né? Então não convém. Apesar que eu peguei uma boa parte do texto aqui nesse. Vamos lá. A pesquisa, então, sobre fenômenos e experiências anômalas, seja feita fora ou dentro do contexto religioso, né, é parte integral da pesquisa em psicologia e nas ciências médicas em geral. Entretanto, né, devido às diversas implicações históricas ou epistemológicas, né, que existem, a psicologia acabou marginalizando ou até patologizando o estudo de experiências religiosas. Durante um período até considerável, a religião ela não era muito bem vista na psicologia, né, estudar religião dentro de psicologia. Coisa que eu acho que foi um erro catastrófico, porque a religião ela tem uma função e ela tem uma integração na vida do indivíduo muito relevante. Né? Eu acho que daqui a pouco vocês começarem a atender em consultório, vocês vão ver como que as questões religiosas aparecem no nosso setting ali. Então, a gente se negar a fazer um estudo dessa religião, a gente estudar isso de uma maneira séria, de uma maneira laica, a gente está negando também uma parte muito importante desse indivíduo e eu acho que a gente não consegue se conectar tão bem com ele. Eu sempre, quando eu estou orientando meus alunos de supervisão, de clínica, eu falo com eles, olha, ele falou da religião, ele falou qual religião que ele está, né, o seu cliente falou isso, estude essa religião, porque provavelmente tem uma função isso na personalidade desse indivíduo, tem uma função na maneira dele enxergar as coisas, no senso de moralidade dele, na maneira como ele se relaciona com isso, que é muito importante para você entender esse sofrimento que ele está te trazendo. E até o lugar onde ele está. E o que que significa para ele estar nesse tipo de relação, e como que isso é envolvido. Muito disso está na religião do indivíduo. Então, assim, a gente fazer esse estudo com seriedade é muito bacana. O que não dá é para o psicólogo ficar panfletando a favor da religião X ou Y, né? Isso aí, igual teve uns malucos aí que queriam criar uma psicologia cristã. Pelo amor de Deus, não ocorre desse povo. Porque é absurdo, né? Você pensar que uma psicologia cristã, para ela existir, ela deveria ter uma psicologia hinduísta, uma psicologia budista, uma psicologia ateia, uma psicologia... Não, a psicologia ela é como Estado. A ideia é a laicidade. A laicidade garante a manifestação de toda e qualquer religião, né? Como no Estado também. Quando, né, o presidente vira e fala que o Brasil é um país cristão. Espera lá, meu amigo. Cristofobia. Não, é um país laico, né? Que loucura. E assim, a laicidade é a única coisa que garante essa manifestação livre das expressões. Você Não, imagina... mas o Brasil, ele é um país de predominância cristã, e está correta essa afirmação, né? Predominância cristã, sim. 80% da população brasileira se declara cristã. Acho que 90% da população se declara cristã. Entendi. Mas isso a gente não pode confundir como um país não cristão, totalizar, um Estado. Né? Sim. Exato. O dia que a gente fizer isso, a gente volta à Inquisição. Porque aí esses outros 20%, os ateus ou os budistas... Depois eu vou te mandar um vídeo muito legal que eu recebi hoje. Eu acho que você vai gostar. Vou mandar no grupo para todo mundo. Legal, legal. Porque é uma discussão muito séria, né? Quando você levanta determinada bandeira, mesmo que é uma bandeira da maioria, você exclui uma minoria. Então, assim, lutar pela essa laicidade é muito importante nesse sentido, né? Para garantir realmente essas expressões culturais, religiosas. Inclusive, né, já vou fazer aqui uma propaganda aqui também, né? Gente, vai ter o seminário, né, do Clerote. Quem quiser participar aí, eu cheguei a mandar no grupo, mas aí me puxaram a orelha, porque depois que eles mandam, né? Depois que eles mandam o negócio, que eles falam que não podia compartilhar até o CRP divulgar.
Mas aí eu vi no O meu Breno ia e-mail... passar mal, professor, porque você apagou o link. Ó, já e tava deu caçando você. todo lado. Nossa, ele tava em pânico. Mas você imagina eu, 5 minutos depois que eu mandei para vários grupos, o cara me fala assim, ô gente, segura um pouquinho a divulgação aí, porque o CRP vai publicar primeiro. Eu falei, caramba, agora que eu sou expulso mesmo. Eu falei, e aí, o que eu faço? Ele, não, apaga tudo aí, pelo amor de Deus. Aí eu fui apagando. Mas eu tava até pesquisando no Google já. Não, mas já mensagem tá lá, do Samuel. Já tá no Google lá já. Eu vou mandar para vocês depois o link agora. Vai ser um congresso, né, do Clerote, né? O Clerote, para quem não sabe, é o Comitê de Laicidade, Ética e Práticas, né, Religiosas do CRP. Né? Eu sou membro desse comitê também. Eu participo já há alguns meses do Clerote. E a gente está organizando um seminário agora, que é um seminário, né, da psicologia da religião, né, da laicidade. E vão ter muitas pessoas muito interessantes. Esse seminário ele vai acontecer agora dia 3, 4 e 5 de novembro. Né? As inscrições para trabalhos vão ser realizadas até agora, se eu não me engano, é 15 ou 16 de outubro. Né? Já saiu o edital hoje. Esse edital que saiu às 3 horas, que eu mandei 2 e pouco, mas saiu 3. E aí os trabalhos já estão sendo avaliados, inclusive vou estar coordenando um GT do seminário, e vai ter gente de peso, né? Vai ter a Alice Belo vai vir, cara. Ângela Alice Belo vai estar aqui com a gente no seminário, né? Lá direto. 3, 4 e 5 de novembro. Até segunda-feira, então. Eu acho que é terça, quarta e quinta, ou segunda, terça então, e quarta. Não sei. Porque 3 é sábado. 3 é sábado? Então, não, peraí, eu tenho que olhar direitinho, então. É de outubro ou de novembro? Novembro. Tá. Você deve estar olhando outubro. Tá olhando em outubro. Não sei que outubro é a data limite para submeter o resumo para apresentação de trabalho no GT. Eu acho que é 16. Será quarta, quinta e sexta-feira. Quarta, quinta e sexta, beleza. Vai ser um belo de um evento, quem puder participar, acho que vão ter cerca de 300 vagas, né, para inscrições, porque é feito pelo Meeting, né, mas vai ser transmitido também simultâneo pelo YouTube. Mas quem participar, né, vai levar um certificado. 0800, totalmente free. Isso aqui é suave. E vai ser bacana, porque, pô, vem a Alice Belo, cara, olha que honra, velho. E também vai ter gente de fora, né? A Anister, que é uma colega Alice nossa. Belo não conheço. Ângela Alice Belo, ela é uma... Quem é ela mesmo? Ela é uma referência hoje da fenomenologia. Vai ter a Flor de Lis? Uma estudiosa italiana. Ela trabalha muito na USP, né? Ô, também Breno, você quer parar? Flor de Lis é referência. Não. De quê? De quê? Hipólito, de que a Flor de Lis é referência? Gente, fazer o marido encontrar com Deus mais rápido. Aí, ó, tá vendo? Conexão direta. É verdade, tem isso. Passagem direta, de ida só. Talvez, né, não era a ideia original, mas foi bem legal, hein? Era só um sustinho, era pra dar um sustinho. Acho que eu pulei. Ângela Lisbelo? Ângela Alice Belo, sim, ela vai estar no seminário. Ela é uma das pessoas que foi convidada. Qualquer? Vai ter a Ana Esther. Mas a Ana Esther não é tão famosa. A Ana Esther, ela estudou com a gente, ela terminou agora o doutorado dela em Ciências da Religião e ela fala dessa religiosidade queer. Né? Hoje a Ana Esther é reverenda também e ela mora lá nos Estados Unidos, acho que no Kansas. Ela vai estar participando com a gente também, falando dessa questão da visibilidade queer dentro da religião. Muito bacana. Cara. Qual que é o nome do seminário? O evento? O evento agora eu não estou sabendo o nome não, mas é do Comitê de Laicidade, né, do Clerote, do CRP. Gente, mas religiosidade queer? Isso, meu Deus do céu. Quando eu penso que eu já ouvi tudo, eu nunca tinha ouvido falar. Pois é super legal, né? A Anister, ela levanta, né, essa questão da bandeira, né, da comunidade queer, e ela é uma reverenda hoje, então ela, né, eu sei que tem a Alexia também, que é uma reverenda também, e é muito bacana a gente ver, assim, como que eles manifestam também a religiosidade, eles têm um grupo bem específico e bem bacana. É interessante, o trabalho dela é um trabalho muito legal, assim.
E a pessoa... As inscrições? Acho que já deve ter aberto agora. Saiu hoje, né? Então eu acho que já deve ter aberto. Eu não cheguei a olhar ainda. Link? O link eu tenho como passar. Eu tenho como passar aqui depois para vocês pelo WhatsApp. Tá no mesmo. Instagram aqui do CRP já. Já tá, né? Eles tá divulgaram. Vai ser muito bacana. Acho que vão ser 6 ou 7 GTs. Né? Se eu não me engano, eu estou no GT 2 ou 3, que é o do ensino. Vai ser muito bacana, cara. Vai ser um evento bem legal. Todo mundo está muito feliz, está muito animado, né? O Reinaldo, né, que é o conselheiro referência lá do Clerote. O Reinaldo, inclusive, ele deu aula aí em Nova Serrana. Não sei se vocês chegaram a conhecer. O Reinaldo trabalhou aí na FANS com a gente, né? Em 2019. Mas aí depois a UENG, ele teve que ficar exclusivo lá da UENG e aí ele saiu. E o Guaraci, que está organizando, foi meu colega também do mestrado. Hoje ele está terminando o doutorado dele. Ele fala sobre a questão do Banto, da religião Banto, né, que é uma religião de matriz africana, bem bacana também. O pessoal lá do Clerote é um pessoal bem eclético, assim, é bem interessante, tem de tudo lá, muito legal. Ela é uma reverenda, não é isso? A Ana Esther é? Essa Ana Esther? A Ana é. A Ana, ela é Samuel, jornalista. Você tem religião? Não. Sempre me pergunta isso. Ah, mas eu queria... Mas você é bem ligada. Você é ligada à Nossa Senhora? Não, também não. Minha esposa é católica, né? Minha esposa é católica praticante. Eu acho lindo isso nela. Ela quis criar... Como você se define, né? Samuel? Ô, cara, eu beiro o ateísmo, viu? Mas acho que eu ainda sou agnóstico, mas eu acho que eu tenho uma beirada muito forte aqui. Né? Mas é difícil, né? É um questionamento complicado. A gente vai rezar por você. Obrigado. Eu fico feliz, eu acho bacana. Eu sei que é uma coisa boa. Historinha. Pois não, querida. O meu cunhado, ele fala que não tem religião também, não. Uhum. E ele gosta de sair para pescar com os amigos. Aí ele tava cochilando e o ônibus estourou um pneu. Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí, então, assim, não tem religião até passar por um aperto, né? Não é? Não, mas é engraçado de falar. Mas a gente tem uma criação, né, muito forte, né, da religiosidade, né? Minha família. Você vai ver, Samuel, você vai passar por um aperto. Passo todo dia, vou passar aperto demais. Você vai chamar, por Deus. Tá brincando, viu, Samuel? Tá bom. Mas tá tranquilo, sabe, né? Tá tranquilo, né? Mas eu acho assim, né? Se fosse a Raquel, a esposa dele, já deve estar fazendo trabalho lá para pedir, né? Conversão, alguma coisa. Não é? Pois é, mas vamos fazer uma corrente, gente, né? Vai que... Tá bom, tá ótimo. Bom, vamos lá então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Religiosidade e espiritualidade nas teorias da personalidade, né? A pesquisa em fenômenos e experiências anômalas. Eu acho que eu já falei esse slide, né? Acho que eu já coloquei ele aqui. Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Bom, um autor referência aqui, né, nesses estudos foi o Gordon Allport, né? Em relação então a essa pesquisa sobre a religiosidade, fatores da personalidade, Gordon Allport pegou o conceito de religiosidade extrínseca e religiosidade intrínseca. Esses dois conceitos eu acho fundamentais para a gente poder entender melhor a questão da religiosidade. Tem dois pontos aqui que são bem relevantes e a gente pode identificar em várias pessoas isso. Existe um desenvolvimento de uma religiosidade extrínseca e um desenvolvimento também de uma religiosidade intrínseca. Essa religiosidade extrínseca, ela está muito voltada para o lado social dos indivíduos, né, que é associado ao comportamento religioso que visa um certo utilitarismo, um certo benefício social também, um status dessa pessoa de pertencer em algum grupo, né? É uma segurança, uma distração, né, que a prática religiosa pode oferecer. Ou seja, ele tem uma patota aqui. Ele está envolvido dentro de um grupo e ele acredita que esse status, esse local, é um local de segurança para ele. Isso é ruim, então? Não é ruim. Eu acho que é, inclusive, saudável também. É bacana a pessoa ela ter essa religiosidade, ela se identificar dessa forma e ela se pertencer a um grupo.
E um outro fator bem diferente, que pode ser o mesmo, pode estar associado, o mesmo não, pode estar associado com esse, geralmente está, já está uma religiosidade intrínseca. Eu vou falar também que eles podem estar completamente separados, viu? Mas é uma religiosidade intrínseca. A religiosidade intrínseca, ela já está associada ao sentimento, ao significado último da vida, que a pessoa busca harmonizar suas necessidades, interesses, as suas crenças, e esforçando-se para internalizar essas crenças e seguir essas crenças completamente. Ou seja, é a religião ali dentro do coração do indivíduo. O indivíduo que ele se doa para aquela religião, que ele segue aqueles ensinamentos, que ele busca essa religião, ele está tendo uma religiosidade intrínseca. No momento que ele está ali, comungando com um grupo, que ele se identifica com esse grupo, que ele tem esse status de pertencer a determinado grupo, a gente já está vendo uma religiosidade extrínseca. Ah, é normal a pessoa ter as duas? É normal. É normal. Eu ter Deus no meu coração e também gostar de demonstrar isso para o meu semelhante e me colocar naquele determinado local. Né? Ah, pode acontecer, de repente, da pessoa ter uma religiosidade extrínseca, então, mas ele não ter Deus no coração, ele gostar de estar naquele lugar, ele frequentar, inclusive, o culto, ele frequentar a igreja. Pode sim, porque ele quer manter esse local de status que ele está. Então, isso acontece também? Acontece também. Ah, pode acontecer da pessoa ter uma religiosidade e geralmente ela não frequentar tanto? É mais incomum, mas pode acontecer também. Beleza? Desses conceitos aí do Allport. Tamo junto aí? Tamo tranquilo? Beleza. Eu acho bem legal, porque antes de eu começar a estudar a religião, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Sabe, assim, isso me dá uma alegria, né? Pensar nesse tipo de estudo, pensar nesse tipo de questionamento, eu acho muito legal mesmo. Espero que vocês gostem bastante também. Acabei de salvar a nossa aula aqui. Vocês sabem que eu morro de medo de perder as gravações, né? Então, quando termina aqui, eu já salvo de uma vez para depois postar, porque eu tenho uma intimidade com o computador que é fora do comum. Beleza, vamos lá. Bom, seguindo aqui mais um pouquinho, né? Seria através da escola humanista de psicologia que as questões relativas à religiosidade e espiritualidade voltariam ao foco, especificamente no modelo do Abraham Maslow, né? O Maslow, não sei se vocês lembram daquela hierarquia de necessidades. Essa hierarquia de necessidades, ela é pautada por 5 níveis. Os 4 primeiros níveis são níveis que ele considera deficit needs, né? Deficit needs por quê? Porque falta alguma coisa. Então, são necessidades preenchíveis, né? Por exemplo, falta de sexo, falta de alimentação, falta de segurança, seja no emprego. E aí tem um nível lá de cima, que é o de autorrealização. Essa autorrealização não é um nível de algo que falta, é um nível que se pretende ser. Então, ele chama esse nível de being needs, né? B needs. Então, os de baixo, D needs, que é deficit needs, e o de cima, o primeiro ali, B needs, que é being needs, né, de estar sendo, né? Essa necessidade, né, essa tendência que ele coloca da realização, que ele chama de autoatualização, esses autores aqui entendem como essas necessidades de religiosidade e espiritualidade. Beleza? Olha que legal, a gente está saindo aqui do movimento específico de uma religião, por exemplo, para pensar na espiritualidade como uma autorrealização. E aí eu vou incluir inclusive os ateus aqui nesse local, não é verdade? Quando a gente fala de uma espiritualidade não religiosa, a gente está falando isso, indivíduos que eles têm uma tendência à autoatualização, uma autorrealização, que eles querem o bem-estar deles e dos outros indivíduos também, e não necessariamente eles recorrem a uma religião, uma religiosidade para isso. Tranquilo? Então, beleza, já vimos aqui um pouquinho dessa influência do Maslow, vamos caminhar mais um pouco. Experiência da religiosidade e espiritualidade na psicologia transpessoal e abordagem integral de Ken Wilber. Ele vai falar um pouquinho agora do Ken Wilber, que é um outro autor da psicologia transpessoal. Alguns autores eles acreditam que teve uma evolução ali depois do movimento humanista para uma psicologia mais transpessoal. Até mesmo do próprio Rogers, a gente vai ver que tem uma fase mais transpessoal.
Tem um livro bem legal, quem quiser depois dar uma olhada, chama Tornar-se Transpessoal, que é um livro do Boanain Júnior. Ele chama Tornar-se Transpessoal por causa do livro. Manda PDF. Esse eu não tenho, esse eu só tenho o sebo. Mas ele é muito legal. Tá bom. Eu vou procurar, se eu tiver eu mando, se eu encontrar. Ele chama Tornar-se Transpessoal por causa do Tornar-se Pessoa do Rogers. E aí ele conta aquela história toda do movimento, né, da contracultura. Muito lindo mesmo. Assim, não vou falar que é um livro muito fácil de achar. Eu demorei um pouquinho para achar ele no sebo, mas eu consegui. Assim que a gente voltar a se encontrar, eu posso trazer também, quem quiser tirar uma cópia. Ou se eu achar aqui também, eu mando. Porque é muito legal, vale muito a pena. É um livro que eu particularmente gosto muito desse livro. Né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, o pessoal trabalha bem pra caramba nessa área, viu? Pessoal bom de serviço. Bom, vamos lá então. A psicologia transpessoal, então, vai ser herdeira mais direta de uma tradição humanista. Pesquisadores, eles foram pioneiros, né, num tipo de pesquisa profunda, particularmente num ponto de vista conceitual a respeito aí de religiosidade e espiritualidade. Então, esse pessoal da psicologia transpessoal, o foco deles de estudo foi um foco muito grande na religiosidade e espiritualidade. Né? Conceituações importantes foram criadas, né, como emergências espirituais. Esse conceito ele foi criado para denominar crises psicoespirituais. Momentos aí de crise, mas uma crise voltada para questões espirituais ou religiosas, em que as experiências, né, com a religiosidade e a espiritualidade e as experiências anômalas poderiam surgir de uma forma saudável, que aí eles chamam como spiritual emergency, né, de emergir como uma forma saudável, né, o indivíduo se sentir mais conectado com Deus, se sentir mais conectado com o transcendente, como também elas podem surgir de uma maneira perturbadora, que aí seria uma spiritual emergency, que aí seria uma espiritualidade, né, de emergência, de emergência já no sentido de emergência, não é de emergir, mas de emergencial. Né, tem essa diferença de emergir, de surgir, e a outra de emergência. Né? Essas experiências, então, elas podem causar diversas características, como alucinações visuais, auditivas, sensoriais. Contudo, ambas, né, tanto a espiritual quanto a espiritual emergência, né, de conteúdos ou crises, podem ser encaminhadas para um desfecho favorável. Trabalhando isso com o indivíduo, isso pode ser muito bacana, pode causar um contexto favorável. Mesmo sendo de crise ou de saudável ou perturbadora, o profissional atento ele pode trabalhar isso para um contexto saudável desse indivíduo. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Ah, não, temos ainda quase 5 minutos. Vamos continuar mais um pouquinho. Bem, nas experiências de religiosidade e espiritualidade na psicologia transpessoal e na abordagem do Ken Wilber, o próprio Ken Wilber ele chama a atenção de um conceito chamado falácia pré-trans. Ele acredita que isso o desenvolvimento da personalidade vai do pré-pessoal ao pessoal e ao transpessoal. Tanto o pré-pessoal quanto o transpessoal são cada um ao seu modo não pessoais. Por isso, o pré-pessoal e o transpessoal tendem a parecer semelhantes por um outro e até idênticos ao olho não educado. Porém, não eles não são iguais. Em outras palavras, as pessoas tendem a confundir a dimensão pré-pessoal, que é antes de tornar aquilo pessoal, o transpessoal, que vai além do pessoal. E aí está a raiz da falácia pré-trans. Ele acredita que essa falácia pré-trans é que é responsável ali por uma patologização desse indivíduo. Então, assim, o Ken Wilber, ele vai ver que tem um funcionamento ali da personalidade que ele pode ser afetado de indivíduo para indivíduo a partir aí das dimensões pré-pessoais e também das dimensões transpessoais. Ele vê que a personalidade, então, pode contribuir, né, no aspecto saudável do indivíduo. E como que isso se dá? Assim, vamos lá. Né? Por exemplo, associando agora dos Big Fives que eu falei com vocês, que eu achei que vocês tinham visto já na personalidade 1. As pesquisas das escolas humanistas, transpessoal e psicologia contribuíram com grandes avanços, né? Mas pouco avanço empírico, experimental. Né?
Agora, a psicologia da personalidade ela é baseada em algumas evidências e seguiu na formação de modelos subsequentes, como o modelo, por exemplo, do Big Five e o modelo psicobiótico de temperamento e caráter. São dois modelos diferentes. O Big Five a gente vai falar agora, na sequência, daqui a uns 3 slides mais ou menos, a gente vai falar do modelo de temperamento e caráter, que a gente até pincelou já no começo. Bom, vamos lá. O primeiro, então, Big Five. Como é que ele funciona? Tem 5 grandes fatores da personalidade nesse tipo de modelo, que é extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência. Cada um desses fatores vai estar sendo desenvolvido, né, na personalidade do indivíduo e juntos eles vão formar a personalidade. A ideia desse modelo é ser um modelo universal de personalidade. Ele, inclusive, é um modelo muito aceito, né? Eu acho, alguns autores até consideram ele como restrito também, não tão universal assim. Particularmente, eu apoio esse questionamento, eu não acho ele tão universal assim, mas ao mesmo tempo eu acho ele muito interessante e essas categorias são muito legais. E a gente dá para identificar várias questões dessas categorias na personalidade das pessoas. E confrontando esse modelo, né, dos 5 grandes fatores com a religiosidade das pessoas, os resultados indicaram que mesmo em diferentes culturas completamente diferentes, né, de denominações religiosas diferentes, tem correlações entre a religiosidade e a amabilidade. Então, os indivíduos com a amabilidade bem desenvolvida, eles geralmente também têm uma religiosidade bem desenvolvida, que é uma tendência para ser compassivo e cooperante em vez de suspeitoso e antagonista. Então, pessoas que têm uma amabilidade maior têm uma tendência também maior a estar dentro, né, de alguma correlação religiosa, né? Compassibilidade, cooperatividade, menos suspeitabilidade e antagonabilidade. Legal? Olha só que relação interessante que eles descobriram aqui. Muito bacana. A segunda, eu não sei se vai dar tempo aqui no slide, vou tentar fechar o slide, vamos ver. Um estudo realizado no Brasil investigou que indivíduos que relatavam experiências anômalas contemporâneas e características da personalidade a partir dos modelos dos Big Five, né, as pessoas que apresentaram experiências anômalas pontuaram alto na questão abertura à experiência. Então, pessoas que tiveram experiências anômalas, elas também pontuaram alto nessa questão 5 aqui, de abertura à experiência, que é o quê? Aceitar ideias menos convencionais, ter mais vazão à curiosidade intelectual, ter mais sensibilidade e apelo estético, ter preferência por novidades e valorização de próprios sentimentos e independência de julgamentos. Olha que bacana, eles relacionaram pontos religiosos, né, de religiosidade e de experiência anômala a modelos de personalidade. Por isso que eu falo com vocês, esse estudo foi fantástico, foi muito legal mesmo ver